compra simples, business to consumer, portanto, uma encomenda que ia de um local para o outro, alguém que oferece um presente, mas ao mesmo tempo queríamos que a empresa fosse oferecer, por exemplo, nesta altura do Natal, oferecer a 10 clientes diferentes, 10 produtos diferentes. E o que depois percebemos é que isso criou uma complexidade nas fases da encomenda que prejudicava aquilo que era o nosso foco online, que era o business to consumer. Até porque as empresas, quando querem fazer compras, enviavam um e-mail e diziam faça o trabalho. Quer dizer, enviavam um e-mail, eu tenho aqui 10 produtos para oferecer aos meus clientes, vocês agora resolvam. E, portanto, é fundamental para quem esteja a pensar a criar um site para vender, que de facto faça algo que já sabe que vai mudar ao longo do tempo. Portanto, que não faça um grande investimento à partida, que faça um investimento que saiba que ao longo do tempo ele vai ter que mudar. Isto que há bocado falámos, porque há muitos erros ao longo do caminho. Então, acho que esse é um ponto importante que nós aprendemos, que é o keep it simple. Nós surgimos em 2006, portanto, com a ambição de levar os produtos autênticos de Portugal para fora de Portugal. E nessa altura, algo que foi importante foi passar uma imagem de proximidade. Portanto, apesar de ser um site online, ter alguma proximidade. Por isso nós temos no nosso site a imagem dos sócios a falar sobre o projeto, e isso faz com que quem vai ao nosso site realmente sinta que é quase uma loja de bairro, como falava. Sim. Nós temos um cliente escocês que todos os anos faz uma compra para oferecer a uns amigos aqui em Portugal, e é muito interessante que ele dá-nos os dados do cartão dele, todos os dados, porque ele tem mais confiança no nosso site, em nós, do que fazer a compra via PayPal. E, portanto, há aqui várias abordagens a fazer e a melhorar ao longo do tempo. Uma outra questão que eu gostava também de abordar, portanto, nessa questão de fazer o simples ou ir logo para uma coisa complicada, uma empresa que exista fisicamente e que queira entrar nesta área digital, pode fazê-lo de duas maneiras à partida, neste aspecto concreto que eu vou referir, que é fazer em casa ou fazer um outsourcing. Isso é, se eu quiser construir um site, por exemplo, hoje em dia a acessibilidade das tecnologias está facilitadíssima. Qualquer pessoa pode ter um blog, qualquer pessoa pode ter um site, não é? Corre-se o risco de também a empresa dizer assim, não, nós fazemos, não preciso de contratar um especialista, nós fazemos cá em casa para não estar a gastar mais dinheiro, para não estar a investir mais. Queria ouvir a vossa opinião de todos, como é que vem esta questão? Porque provavelmente teremos aqui situações diferentes. Quero começar. No nosso caso concreto, e lá está, nós desde 2001 que nos especializámos na gestão de lojas de e-commerce, nós apercebemos que nós acabamos por ser uma mais-valia para os nossos clientes. Porquê? Porque todas aquelas fases de fulfillment das expectativas dos nossos clientes, nós internalizamos. Portanto, desde o momento do procurement, a procura dos produtos, a catalogação, os meios de pagamento, a logística, as operações e o serviço para o cliente, nós temos tudo dentro de casa. Portanto, quando uma entidade que ainda não está no mundo de e-commerce quer dar o primeiro passo e não quer assumir, digamos, o risco ou o investimento de desenvolver, mesmo por muito barato que seja, desenvolver uma plataforma ou alugar, como hoje é possível alugar lojas de e-commerce, mas pronto, independentemente do seu nível de investimento, muitas vezes ele fazendo este outsourcing em nós, garante-lhe um nível de serviço que ele muito dificilmente conseguiria ter. Para além disso, nós temos algum tipo de conhecimento que conseguimos partilhar com esses nossos clientes, por forma a ganhar, a dar-lhes algum tipo de experiência imediata e que não cometa erros que nós próprios já cometemos, não é? Portanto, aqui o objetivo é que ele aprenda connosco e se aperceba do que é que funciona e o que é que não funciona. Quantos de nós é que já não gastamos rios de dinheiro em Facebooks, em AdWords, em publicidade, em imprensa tradicional e que não teve resultados rigorosamente nenhuns, ou foram muito, muito diminutos. Portanto, é esta experiência que nós acreditamos que conseguimos passar para os nossos clientes. Raquel, quer partilhar connosco também?
Sim, no caso da salsa, quando nós avançamos com o nosso B2B, nós recorremos a uma empresa para desenvolver o site. Mas o site é um dos pontos, só um dos pontos que tem impacto no cliente. A maior parte deles deve ser dominada pela empresa, nomeadamente a questão de serviço ao cliente, nomeadamente a gestão dos envios, a logística, que são os pontos mais críticos. No caso de uma loja online, são sem dúvida dos pontos mais críticos e esses devem ser dominados, na minha opinião, pela empresa, assim como ao serviço ao cliente. No caso da salsa, nós externalizamos a parte do desenvolvimento do site. Os requisitos são sempre nossos, ou seja, somos nós que somos os líderes do projeto e que idealizamos como é que queremos que o site funcione. Toda a parte da base de clientes, nós temos neste momento um projeto de CRM a decorrer e é completamente gerido por nós, o que nos vai permitir fazer uma série de campanhas muito mais orientadas e segmentadas aos clientes. E é mesmo importante dominar todos os pontos de contacto com o cliente, em especial aqueles que têm impacto na sua satisfação e na fidelização. Portanto, a salsa, nesse aspecto, domina toda a cadeia da A a Z. Rui Aragão, como é que é a vossa despesa? Vocês são editores, livreiros e depois como é que metem na tecnologia? Externalizam isso tudo ou exigem que ficar com o controle da situação? Nós estamos absolutamente no outro extremo. Primeiro porque a raiz da empresa é uma empresa, embora já tenha 2000 e tal funcionários, é uma empresa familiar. Fazemos tudo internamente e aproveitamos, obviamente, grande parte das sinergias que existem no grupo. Neste momento temos mais de 50 programadores na equipe de programação e desenvolvimento e portanto, temos disponibilidades em várias áreas e suportamos-nos também, por exemplo, na logística do grupo. Temos 20 mil metros quadrados de logística robotizada que nos permite expedir uma encomenda, por exemplo, em 20 minutos após a recepção dos meios de pagamento. Em todos os outros serviços fazemos tudo internamente. Temos contacto center próprio, a U que é uma empresa dentro da empresa, digamos assim, e somos completamente autónomos e não externalizamos nada. Ricardo, uma empresa mais pequena em termos de dimensão dos efetivos, digamos assim, como é que resolve o problema? Tem mesmo que fazer o outsourcing ou não? Sim, eu parece-me que o melhor é contratar especialistas em outsourcing, que realmente já tenham um site que funcione, standardizado, para que a empresa, a loja, se especialize naquilo que tem o know-how e deixe para os outros aquilo que eles têm know-how. Nós tivemos uma experiência um bocado romântica quando lançámos a empresa, que fomos fazer o nosso site à medida e fizemos uma parceria com um Politécnico. Sim. E correu mal. Tivemos que abortar a meio e tivemos que, contratar um site já standardizado de e-commerce em que funciona. Portanto, parece-me que é melhor especializarmos naquilo que nós sabemos e deixar para os outros aquilo que eles sabem. Acho que é a melhor solução. Desde o site mais simples, estático, até ao mais complexo. Portanto, há soluções, como diziam há pouco, para todos os gostos. Agora temos de ter cuidado com a imagem que nós passamos. Às vezes, querer fazer até o vizinho do lado que até sabe fazer um site, mas depois a imagem que nós passamos para o nosso cliente é isso mesmo. É de alguma improvisação, algo que não é moderno. Portanto, nós temos de ter muito cuidado no online, porque a nossa cara está ali. Portanto, os nossos valores estão ali. Em termos financeiros, se a empresa está bem ou não, está ali. Está tudo ali. Portanto, parece-me que temos que ter algum cuidado. Mesmo uma empresa pequena que queira só ter um site mais simples, estático, tem que ter algo apelativo. Acho que é fundamental. Ou seja, o exemplo do Bill Gates não é propriamente de começar numa garagem. Enfim, o exemplo atual era bom que fosse, mas dos inícios de começar na garagem e fazer tudo ali, hoje em dia já não... Eu acho que é muito importante o conceito de começar na garagem, porque faz com que nós não gastemos muito dinheiro logo no início e que depois, como já vimos, vai haver muitos erros ao longo do caminho e depois os erros saem-nos muito caro e, portanto, vão colocar em causa o sucesso do negócio. Eu tive essa experiência em 2000, estava numa grande empresa que investiu no online e investiu muito dinheiro e depois, claro que, no fundo, matou o negócio à nascença, porque o negócio tinha que dar
ainda muito mais dinheiro para pagar o investimento que já tinha sido feito. Portanto, eu penso que a abordagem tem que ser completamente diferente, tem que ser contratar especialistas e gastar o mínimo possível para depois, ao longo do tempo, com o feedback dos clientes, que é fundamental, que é isso é que nos vai fazer evoluir, ir mudando. Portanto, uma plataforma que possa ser ajustável. Acho que é esse o ponto. Portanto, até porque hoje, como já falámos aqui várias vezes hoje, esta é uma realidade muito dinâmica, que está sempre a mudar e, portanto, é mais fácil ir adaptando do que estar E precisamente por ser uma realidade muito dinâmica, continuam a aparecer muitos estudos sobre esta matéria. Ainda há pouco tempo foi divulgado um outro estudo sobre precisamente o e-commerce e como é que as empresas estão a lidar com esta realidade, e eu retive um valor que é, em média, as empresas estão a canalizar 15% do orçamento de marketing para o digital. Gostava de saber também nas vossas empresas qual é o peso, de facto, do digital. A aposta está em crescendo e em quanto é que já está? Se já é muito significativa ou ainda é uma coisa que estão a tentar ver se dá? Quer começar, Raquel? Acho que está provado que é uma aposta ganha. Não só no B2B, na nossa relação com os nossos clientes de negócio, porque nos permitiu crescer para mercados que nós nunca imaginávamos que fosse possível uma expansão tão rápida e foi baseada numa plataforma de e-commerce. Da mesma forma, o nosso B2B, B2C cresceu e está a crescer. Nós só temos 2 anos. É uma loja que começou por vender para Portugal numa primeira fase, logo a seguir começamos a vender por todos os mercados da União Europeia, e o interessante é que temos muitos clientes todos os dias em países onde a Salsa nem sequer está presente com lojas físicas ou clientes multimarca. Portanto, é uma noção de internacionalização. Mas houve esse investimento em marketing para esse canal? Nós estamos a investir cerca de 10% das vendas em marketing digital. Depois há uma série de outras ações de marketing não digital, mas que têm igualmente impacto na marca, essencialmente em mercados fora de Portugal. Portugal já não pesa tanto nas nossas vendas, o que é um ponto muito positivo nesta conjuntura. Os mercados internacionais estão a pesar cerca de 62% da nossa faturação. E muito se deve às nossas plataformas B2B e B2C, e por isso claramente é uma aposta ganha e estamos a investir cada vez mais nela. Não só no nosso site, como também em parcerias com outros sites. Falou-se aqui de outros sites como a Amazon, por exemplo. A Salsa está a apostar muito num negócio que se chama Marketplace, que é, no fundo, pôr os nossos produtos em parceria com algumas marcas ou alguns sites como a Amazon, a Otto, um dos maiores sites mundiais. E isso tem-nos trazido também muita notoriedade e tem sido também uma aposta ganha para a Salsa, porque permite-nos ganhar notoriedade, aproveitar, no fundo, o tráfego de sites com um enorme volume de visitas e potenciar essas visitas para tornar a marca Salsa mais conhecida no mercado. Portanto, é, no fundo, um negócio concorrente à nossa loja online, mas que acaba por potenciar em muito as nossas vendas. Rui Aragão, vocês estão em vários países, também em vários mercados completamente diferentes. O online está-se a desenvolver em todos eles ou está só em alguns? Isto é, portanto, está a acompanhar a evolução física, está a ser acompanhada pelo digital? Sim, está. Eu tive cuidado de ver os dados antes de vir para cá, e este ano, por exemplo, já enviamos encomendas para 96 países diferentes. Obviamente que há portugueses espalhados por todo o mundo, há também universidades em todo o mundo com estudos de português. E há os países de língua portuguesa? Exatamente, e há os países de língua portuguesa. Obviamente que à cabeça temos aqui, curiosamente, não os sítios de imigração tradicional. Sim. Não são os nossos países de referência em vendas. Há países onde há portugueses, nomeadamente, a estudar, por exemplo, a Inglaterra, que está a começar a ter um peso, e os Estados Unidos, mas temos imensos clientes no Japão, por exemplo, é um bocadinho